Palestra. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Um grande prazer conhecê-los pessoalmente. Queria parabenizar e agradecer o Mindsec também por mais esse ano de evento e por uma trilha agora especial da LGPD. Eu quis focar mais nesse tema de data breach, né, que talvez seja uma das questões mais críticas envolvendo a proteção de dados pessoais. E a ideia é expor em 40 minutos aqui para vocês algumas considerações que eu acho relevante e depois a gente vai ter 10 minutos para perguntas e respostas. Tá? Desde já eu deixo à disposição meu e-mail e meu LinkedIn, que eu divulgo bastante informação sobre o tema se eu eventualmente não conseguir superar alguma dúvida aqui nesta manhã de hoje. Tá? Eu sempre gosto, independentemente do tema da apresentação, de passar alguns slides iniciais para a gente focar bem aqui em dados pessoais em si, para a gente diferenciar o que é uma violação de segurança da informação e o que é uma violação envolvendo dados pessoais. E aí eu gosto de demonstrar a relevância que esse tema tem mundialmente e no Brasil. Tá? Essa capa famosa da revista The Economist, de maio de 2017, falando que dado é o novo petróleo, porque começaram efetivamente a demonstrar que empresas que têm como core dados pessoais começavam a ter mais valor de mercado do que empresas petrolíferas, por exemplo. E aí a gente traça um paralelo automático em relação a isso, com questões voltadas a incidente. Imaginem só quando acontece um vazamento de petróleo no oceano de uma petrolífera. Né? O que nós temos? Nós temos uma crise reputacional enorme, nós temos investigações por autoridades competentes enormes, nós temos sanções administrativas, nós temos aí responsabilidade civil por dano moral coletivo. Né? E mais, como que você contém um vazamento de petróleo no oceano? É possível conter todo o vazamento de petróleo no oceano? Você não contém todo o vazamento. Né? Você adota medidas efetivamente para ter o menor dano ao meio ambiente possível. Né? Então, quanto mais você tem como core o tratamento de dados pessoais, quanto maior o volume, quanto mais críticos são os dados pessoais tratados, maior automaticamente a sua responsabilidade em relação à segurança e às medidas organizacionais que você vai ter em relação a isso. Uma outra capa da revista agora Time, essa é cerca de 6 meses atrás, com uma entrevista de um dos principais fundadores e financiadores na época do Facebook, né, mostrando como ele ficou desiludido com tantos escândalos envolvendo o Facebook relacionado ao tratamento antiético de dado pessoal. Né? E aí é uma outra questão, né? Essa crise reputacional, o abalo reputacional, que é motivado também pelo tratamento antiético do dado pessoal, também é uma pauta extremamente relevante que as empresas precisam pensar. E uma outra questão que é muito relevante, né, como que as empresas já vêm se posicionando fortemente na defesa de leis gerais de proteção de dados pessoais. Isso aqui é um outdoor gigantesco em Las Vegas, em janeiro desse ano, na principal feira de comércio eletrônico que tem mundial, dizendo o seguinte: o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. Trazendo aquela analogia para Vegas, né, o que acontece em Vegas fica em Vegas. E depois um artigo falando do Privacy as a Service. Ou seja, como as empresas vêm se posicionando no seguinte sentido: quem são os donos dos dados? Os indivíduos. Se os indivíduos são donos dos dados, eles têm o direito à autodeterminação informativa, que é um juridiquês, que é um fundamento da legislação. O que é a autodeterminação informativa? Você devolver o controle dos dados pelos seus respectivos donos, aos seus respectivos donos, que são os indivíduos. E aqui, quando as empresas se posicionam do Privacy as a Service, ela está falando isso. Fique tranquilo, indivíduo. Você seja meu colaborador, você seja meu consumidor, você vai ter o controle absoluto sobre os seus dados. E aí a gente tem questões de transparência, a gente tem questões de consentimento, a gente tem questões de princípio de livre acesso, a gente tem os direitos dos titulares, justamente em razão desse tipo de posicionamento. E talvez uma questão jurídica que seja a mais relevante, existe uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada em 2 votações no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, já com relatório favorável, para que dado pessoal seja um direito e uma garantia fundamental. Só para vocês terem uma ideia, porque eu sei que a maioria do público aqui não é jurídico, o que está no rol de direito e garantia fundamental no Brasil? Liberdade de expressão é um, por exemplo. Contraditório e ampla defesa é outro. Princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É um direito e uma garantia fundamental. Dado pessoal provavelmente estará no Brasil, em breve, como gênero de direito e garantia fundamental, e não como espécie de outros, como a intimidade, a privacidade, o direito à personalidade. Então,
eu gosto muito quando a gente leva essa pauta para os direitos dos indivíduos do que pensar efetivamente em obrigações legais. Porque se a gente vai ter o mesmo nível juridicamente, isso é muito importante para a sociedade brasileira como um todo. E vejam, também traçar um paralelo em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor, que as empresas estavam aterrorizadas com a quantidade de massificação de ações que poderiam ter, e aquelas empresas que perceberam que aquilo eram direitos dos consumidores e saíram na frente, mostrando que iriam cumprir sim tudo aquilo, porque aquilo era importante, elas ganharam uma credibilidade, uma confiabilidade muito grande dos consumidores naquele caso. Então, as empresas que saírem também na frente nesse sentido, ganham muito em termos de reputação. Tá? Vamos diferenciar aqui o que são dados pessoais e não são dados pessoais. Tá? E aqui é importante porque um data breach relacionado a dado pessoal, como eu disse, é diferente de qualquer tipo de vazamento de dados convencionais. Por quê? Porque está vinculado a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Né? Identificada é que eu identifico diretamente uma pessoa. Rony Vainzoff, você tem esse dado lá. Nesse caso, se identifica diretamente uma pessoa. Não tem outro Rony Vainzoff. João da Silva. Não é identificada diretamente aquela pessoa, porque tem muitos homônimos. Mas é identificável. Né? Então, também é dado pessoal. Então, fazendo uma brincadeira rápida aqui, se eu tenho uma lista de advogados inscritos na OAB, eu tenho lá toda a lista. Eu consigo identificar quem é aquela pessoa? Não. Mas isso é um tipo de dado pessoal. Quantos desses advogados eu somo aqui a empresa que é sócio? Coloco aqui o nosso escritório de advocacia. Quantos são sócios dessa empresa? Tá? 7. Desses 7 sócios, quantos são homens? 5. Vejam, eu não cheguei ainda até a pessoa. Eu tenho 3 critérios. Profissão, empresa que é sócio e gênero. Quantos desses são São Paulinos? 3. Por incrível que pareça, tem um corintiano, né, que não é muito perfil, né, advogados. Normalmente os corintianos contratam os advogados para ajudar eles, né, não é isso? Eu adoro quando as pessoas riem, porque eu sei que eu não estou no ambiente hostil. Não é normalmente o que acontece aqui, né? Enfim. Mas tudo bem, vamos seguir adiante. Mas eu não identifiquei ainda. Quantos desses, todos, né, são judeus? Coloquei a religião. 1, sou eu. Então vejam, de milhares de pessoas, através do cruzamento de vários dados pessoais diferentes, eu tornei identificável aquela única pessoa. Tudo isso são dados pessoais. Tá? Um cookie de internet é dado pessoal, um número de IP é dado pessoal, um e-mail de um celular é um dado pessoal, um e-mail corporativo é um dado pessoal? Ah, Rony, é corporativo, é da empresa, não é da pessoa. Mas peraí, você não torna identificável aquele indivíduo? Sim. Ah, e aquele e-mail que é ti@domínio da empresa.com ou .com.br? Peraí, quantas pessoas estão vinculadas àquele domínio? Né? Ah, são 10 pessoas. Mas aquilo torna identificável aquela pessoa? Se cruzar aquela informação internamente na empresa, torna identificável. E mais, e o CNPJ? É um dado pessoal? Essa é uma das grandes dúvidas que tem, né? Se você coloca o CNPJ lá na Receita, você não consegue identificar diretamente quem são os sócios daquela empresa em si? Vejam, pessoal, como que se abre. O que não são dados pessoais, e só para tornar esse assunto um pouquinho mais rápido, tá? Dados pessoais não são documentos estratégicos, fórmulas, algoritmos, segredos industriais, tudo isso está protegido por outras legislações. Um contrato social de uma empresa não é um dado pessoal, pode ser que lá dentro tenha dado pessoal, mas todos esses documentos que normalmente se protegem no âmbito de segurança da informação, não essencialmente são dados pessoais. Você precisa avaliar se aquela determinada pessoa é identificada diretamente ou torna-se identificável, tá? Como a gente tem, quando acontece aqui, a gente tem um aplicativo qualquer, um wearable, que consegue monitorar quantos passos a gente deu por dia, né? Aí tem a dúvida se é dado sensível isso, né? Porque é um dado relacionado à saúde ou não. Mas espera aí, se você só tem a quantidade de passos, não significa que aquela pessoa é sedentária ou não. Você precisa ter uma inferência para ser um dado relacionado à saúde nesse tipo de situação. Ah, mas eu tenho quantidade de batimento cardíaco. Né? Opa, aí o batimento cardíaco pode trazer uma inferência sobre a saúde dele. Ah, quanto que ele pesa também. Né? E tudo isso não se trata de demonizar a tecnologia. A lei não impede nada disso. Né? Teve um sujeito que foi salvo nos Estados Unidos porque ele tinha autorizado que, se tivesse uma disfuncionalidade cardíaca, o relógio dele, com a aplicação, mandasse um recado para o médico dele
e também para ele mesmo. E acusou aquilo uma disfuncionalidade, o médico falou, olha, vai para o hospital porque está estranho. Ele estava tendo um princípio de infarto. Né? Agora, se todas essas informações são pegas e enviadas para um seguro de vida ou seguro de saúde, o que é isso? Isso é um data breach. Você está violando automaticamente, né, a legislação prevista. Então, esse desvio de finalidade que a lei ela desautoriza. Né? Então, a gente tem várias situações relacionadas a isso. E vejam que interessante, né? Os fatos sociais relevantes que motivaram as principais legislações no Brasil, em termos de privacidade, em termos de direito digital, vejam como estão vinculadas a questões de invasão de privacidade e data breach, de uma forma geral. Depois de 10 anos de discussão no Congresso, aconteceu o caso da Carolina Dickmann, o vazamento das fotos dela. Né? E aí, Lei de Crimes Informáticos, em 2012. Depois, Snowden. Motivou o quê? Marco Civil da Internet. Primeiro marco principal no Brasil, já garantindo diversos direitos de usuários da internet em termos de privacidade e proteção de dados, certo? E depois de mais de 9 anos de discussão no Brasil sobre o tema, aconteceu o quê? Cambridge Analytica Facebook. Né? Esse documentário é obrigatório para quem atuar na área, quem não conhece da Netflix, né? Privacidade hackeada, mostrando todo o caso Cambridge Analytica Facebook. Fato social relevante que motivou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vejam como tem um paralelo muito grande em relação a questões de data breach. Tá? E aí vem outro recado muito importante para o nosso tema. Tá? Qual que é esse recado? Um personal data breach, uma violação de dados pessoais, não é somente um vazamento de dado pessoal. Tá? Não é. É qualquer incidente envolvendo um dado pessoal, não só vazamento. E a gente vai ver aqui nas definições como que se traduz isso. Tá? Primeiro, GDPR. Vejam só que interessante a definição do GDPR. O GDPR tem um conceito expressamente definido de violação de dados pessoais. Tá? Uma violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque de modo tanto doloso como sem ser doloso, né, acidental ou ilícito, tá? A destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. E lembrando que o conceito de tratamento é extremamente abrangente, o mero armazenamento já é tratamento de dado pessoal. Então percebam aqui que a questão da divulgação, né, que pode envolver um vazamento de dado pessoal, é só uma das considerações conceituais de um personal data breach. Né? Você pode ter um mero acesso não autorizado considerado como personal data breach. Tá? E na nossa LGPD? Tá? Na LGPD não tem um conceito taxativo, não está previsto lá no rol de conceitos. Porém, a gente pode extrair esse conceito de alguns artigos específicos. Primeiro, no princípio da segurança, tá? Quando a lei fala sobre o princípio da segurança, ela fala o seguinte, a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger o dado pessoal do quê? E aí vejam só o conceito aqui, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, vejam aqui, acidental ou ilícito, né? Também aqui. Né? De destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de dado pessoal. Então o conceito também é bastante abrangente. E depois, quando a gente vai lá no capítulo da segurança e boas práticas, quando a lei fala dos agentes de tratamento, também falam que eles devem adotar as medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, e aí continua a mesma coisa aqui, ó, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Tá? Então, novamente, reforça esse conceito abrangente. Ok? Na minha opinião, quais são os principais problemas envolvendo qualquer situação relacionada ao personal data breach? Tá? Eu diria que o principal é o dano à reputação. Tá? Esse, sem dúvida nenhuma, o abalo reputacional que isso traz, ele é gigantesco. A gente cuida de vários casos no Brasil que são provavelmente os principais casos envolvendo personal data breach. Tá? Realmente a situação é bastante aterrorizante se não tem um trabalho preventivo aí realizado pela empresa. Tá? E o dano à reputação talvez seja o principal fator. Porém, não é só isso.
né, a gente tem a possibilidade de responsabilidade civil. E aí a gente tem dano moral coletivo, né, então tem lá a Promotoria de Justiça pedindo dano moral coletivo, e a gente tem a possibilidade de cada indivíduo que foi lesado entrar com uma ação também, pedindo também dano moral individual e também pedindo indenização por dano patrimonial. Né? E aí a gente já fez esses estudos com várias empresas. Né? Tá, Rony, você teve um vazamento de milhares de dados. Quantas pessoas vão me processar? Quantas efetivamente vão entrar com processo? Pouquíssimas, né? Só que existem também as Lawtechs, né? E que criam robozinhos. E que esses robozinhos fazem o quê? Coletam dados de pessoas potencialmente com vazamento de dados pessoais. E chegam até esses indivíduos e falam, você sabia que seu dado foi vazado? Não, não sabia. Pois é, aquela empresa vazou. Poxa, você sabia que você tem direito a dano moral? Não, não sabia. Então tem que entrar para o processo. Putz, mas dá muito trabalho. Fica tranquilo. Eu processo. Você assina um contrato aqui que você me cede 70% do seu eventual futuro dano moral que você possa vir a receber, e eu processo a empresa por você. Você não quer fazer esse contrato comigo? E aí você eleva o risco muito mais acima. Num caso já em concreto, a gente conseguiu uma primeira vitória considerando esse tipo de contratação uma mercantilização da advocacia. Tá? Para conter esse tipo de abuso. Tá? E efetivamente precisa ser contido. Mas você tem esse risco aqui também. Tá? E a gente tem a possibilidade também de sanções administrativas. Tá? E só lembrando, a única autoridade competente no Brasil para regulamentar, fiscalizar e sancionar com base na LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nenhuma outra será competente para sancionar. Ah, Rony, mas e se a gente tiver uma autoridade que é setorial? Né? Pode ter uma dupla sanção? Tem no Bacen, no setor financeiro? A LGPD a toda hora fala da importância da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ficar em comunicação em qualquer tipo de evento com as autoridades setoriais, justamente para evitar um duplo sancionamento. Cada uma a seu critério, mas para evitar um duplo sancionamento. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente tem que pensar nessas três hipóteses. Dano à reputação, dano moral coletivo, dano material ou moral individual e nas sanções administrativas, que a LGPD é 2% do faturamento do grupo econômico no exercício anterior até 50 milhões de reais por infração. Né? Esse é o teto, 50 milhões de reais. E diversas circunstâncias serão apuradas para isso tudo. Tá? E aí, acho que é interessante comentar, né, alguns eventos, porque a gente tem várias leis setoriais já aplicáveis no Brasil. O principal fundamento que se aplica às sanções atualmente, seja a responsabilidade civil, seja a sanção administrativa, é com base no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, a grande maioria dessas sanções aqui são ou responsabilidade civil com base no CDC. Veja que interessante, um phishing foi enviado na época da Copa do Mundo, antes eram aqueles antigos, você está sendo traído, veja com seus próprios olhos, né? Foi a única maneira que eu voltei para te avisar. O problema é quando o sujeito acreditava, acusava a esposa confirmava que estava traindo ele. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Ninguém mais cai nesse tipo de situação há muito tempo. Mas, não, quando você tem um vazamento de dado pessoal, vem aquele e-mail lá, né? Imagina na época da Copa do Mundo, 2014 no Brasil. Você foi sorteado. Né? Um template super fidedigno com os dados dele, né? E ele pensou que tinha sido sorteado. Quem não clicaria ali naquele momento, né? O sorteio para... Enfim. E era um phishing. E aí ele viu que era um phishing, e aí ele processou a empresa responsável, na época, por aquela coleta e tratamento de dados para o sorteio. E pediu a inversão do ônus da prova. Né? E no CDC existe a inversão do ônus da prova, e na LGPD existe a possibilidade de inversão do ônus da prova. Ou seja, a empresa tem que comprovar que aquele vazamento não se deu por ela. A empresa não conseguiu comprovar isso. Dano moral de R$2.000 para aquele indivíduo. Tá? Ah, Rony, é pouco. E aí, multiplica pelos eventuais indivíduos lesados. Esse aqui é um parâmetro já, R$2.000 de dano moral individual. Tá? E aí tem a relevância, né, do fingerprint relacionado às bases de dados pessoais, para você conseguir demonstrar de alguma forma que aquela base não é sua. Existem várias empresas que tratam aquela base de dados pessoais. Quem disse que vazou de você? Né? Então, isso é uma preocupação super relevante. Um outro caso foi uma instituição financeira que, por 3 meses, você pesquisava o nome da pessoa ou algum dado da pessoa, aparecia
em qualquer buscador, aqui no Google, no caso, dados, inclusive, transacionais daquela pessoa por uma falha sistêmica no provedor de banco de dados. Então, você pesquisava o nome, aparecia dados transacionais daquela instituição financeira, por 3 meses. Tá? Houve uma ação civil pública por dano moral coletivo, e vejam que interessante, mesmo sem a LGPD, indenização por dano moral coletivo, responsabilidade solidária contra o banco, instituição financeira, e contra o operador do banco de dados, tá? Que é o operador, com base na LGPD, tá? No valor aqui de R$500 mil por dano moral coletivo, e aos consumidores individualmente considerados no valor de R$1.000. Então, é outro parâmetro aqui. Cada um que quisesse se sentir lesado e já poderia se habilitar aqui nesses autos para requerer R$1.000 por esse tipo de data breach. Tá? Um caso famoso de uma drogaria em Belo Horizonte, por uma prática que ninguém conhece no mercado brasileiro, pedir CPF como contrapartida para desconto, né? Que ocorre em todas as drogarias. 7,9 milhões de reais pelo PROCON lá de Belo Horizonte. E você vai ler a decisão basicamente é ausência de transparência e falta de comprovação de proporcionalidade. Tá? Essa é a decisão basicamente sobre isso. Tá? Outros casos aqui, 3,5 milhões de reais de uma operadora de telecom que utilizava um serviço de aplicação para repassar dados relacionados a perfis dos titulares. A operadora de telecom foi multada pelo ADPDC em 2014 por 3,5 milhões de reais, e assim como existem outros casos. No GDPR, o GDPR já está em vigor há mais de um ano, né? E lá tem alguns precedentes interessantes. Um hospital em Portugal, 400 mil euros. Não houve qualquer vazamento. Por que o hospital foi sancionado? Somente 256 médicos poderiam ter acesso aos dados de prontuários dos pacientes, que são dados sensíveis, para poder tratá-los. Mas mais de 900 usuários tinham as mesmas permissões de acesso. Inclusive usuários que não eram mais profissionais do hospital e que não tinham sido descadastrados. E a autoridade fez uma investigação lá quando você criava um perfil, entre aspas, técnico, eles tinham as mesmas permissões de acesso de um perfil, entre aspas, médico. Vejam, não houve vazamento e a sanção foi de 400 mil euros. Ou seja, quem pode ter acesso ao quê? Às vezes, uma instituição financeira, você precisa ter acesso protegido por sigilo bancário, mas são profissionais que têm competência para isso ali. Então, a segregação de níveis de acesso aqui é relevantíssimo. Uma falha de segurança aqui motivou, na Autoridade de Proteção de Dados da França, num site de uma startup de aplicação de aproximação de locador e locatário. Quando você acessava ali, das pessoas que queriam fazer a locação percebeu que tinha uma falha simples e que ela teve acesso a praticamente todos os dados dos demais clientes, inclusive dados transacionais para comprovar a renda, para possibilitar a alocação. E em razão dessa falha de segurança da informação, 400 mil euros também nesse caso. Um outro caso que uma empresa de marketing digital teve vazado 300 mil contas de logins e senhas de acesso, né? E aí a empresa foi super diligente. Ela comunicou à autoridade, tomou medidas proativas, foi muito diligente mesmo. Tá? Em razão dessa diligência toda, ela foi sancionada em somente, entre aspas, 20 mil euros em razão desse caso. Tá? Tem outros casos aqui interessantes, tá, para comentar com vocês, mas eu deixo aqui. Eu queria só falar mais de 2 casos aqui. Essa é a intenção da ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, de sancionar tanto a British Airways em razão de um vazamento. É interessante que a ICO ela fala que se propõe a sancionar num determinado valor para depois avaliar efetivamente se será isso. E a ICO, para quem não conhece, é uma das principais autoridades de construção colaborativa no Reino Unido. Então, ela mostra muito a pavimentação que deve ser seguida aí para você ter as guidelines necessárias para cumprimento do GDPR. E agora ela já está demonstrando algumas possibilidades de sanção. E uma outra aqui foi do Marriott, né? A intenção também de sancionar. E aqui é importante por quê? Porque, aparentemente, o vazamento que se teve do caso do Marriott, ele se deu por um outro hotel que foi adquirido por ele e que não houve uma avaliação, aparentemente aqui, de requisitos de segurança de dados pessoais e, teoricamente, esses dados vazaram dessa outra empresa que foi adquirida por eles. Então, em fusões e aquisições, cada vez mais torna-se necessário essa due diligence para se avaliar se tem os mesmos níveis de segurança da informação que a própria empresa tem. Tá? Falando alguns casos dos Estados Unidos agora. Tá? O caso do Uber, que é um caso público também,
né, há mais de 2 anos atrás, receberam aquele e-mail que ninguém quer receber, né? Você tem uma vulnerabilidade, eu explorei essa vulnerabilidade, eu acessei os dados dos seus clientes, se você não me pagar, nesse caso, $100 mil, eu vou expor tudo isso, né? E nesse caso, né, é público, foi pago esse valor. E por incrível que pareça, funcionou. Esses dados não foram expostos na internet. Né? Ah, Rony, você está falando que é para pagar? Imagina, não é isso. Né? Por quê? Por 3 razões principais. Primeira, né, imagina só essa situação, quanto você incentiva o mercado ilícito, né? Porque começa a valer a pena. Se estão pagando, vale a pena, você fomenta o mercado ilícito. Segundo, imagina só, né, que esses criminosos, eles querem também comprovar um pouco que eles são ativistas, né, das empresas que não protegem os dados, não investem nisso. Aí, além de expor que a empresa teve essa vulnerabilidade, vai expor ainda que estava querendo pagar para quem não fosse exposto. E terceiro, juridicamente, não dá para fazer um contrato, né? Tá bom, eu te pago, você não expõe, se você expor, eu vou entrar na justiça contra você, né? O objeto aí é ilícito, tá? E depois passou um ano, né? Teve lá uma denúncia interna, mudou o CEO do Uber, eles mesmos fizeram o disclosure daquilo. E aí vem um ponto importante. Quando vocês sabem que houve um data breach, não significa que ele não foi exposto na internet, então a gente está seguro em termos de notificações obrigatórias. Porque a partir do momento que a gente sabe que um terceiro não autorizado teve acesso, esse terceiro não autorizado já pode estar efetivamente utilizando aquilo para várias finalidades ilícitas, como para engenharia social, ou então aquilo sendo transacionado na dark web. Ou seja, o D0 é a partir daquele momento. Não se aquilo foi exposto na internet, né? Porque aquilo é só uma comprovação a mais de uma crise de reputação, mas as nossas diligências têm que começar antes. E vejam, e muitas vezes informando os próprios titulares, porque por mais que a gente ache que possa tornar as medidas de segurança necessárias para mitigar aqueles riscos em favor dos indivíduos, eles também normalmente têm o direito de saber que tipo de dado deles vazou, para que eles também possam tomar as medidas que eles achem necessárias para aquela segurança. E a gente vai ver isso como se traduz na lei. Então, foi feito um acordo recentemente nos Estados Unidos, aqui não é com base no GDPR, mas nos Estados Unidos, em $148 milhões. E tem sanções também já com base em vários países com base no GDPR em relação ao Uber. O caso da Equifax também nos Estados Unidos, 650 milhões. E recentemente a FTC nos Estados Unidos fechou um acordo com o Facebook em razão do caso Cambridge Analytica em 5 bilhões de dólares envolvendo o caso em si. Tá? Então, são casos bastante relevantes. Saiu uma publicação muito legal da IBM, da Panamon, voltada ao custo de data breach, de personal data breach, com mais de 500 empresas envolvidas nessa pesquisa, entre julho de 2018 e abril de 2019. E aí eu achei interessante trazer para vocês, porque eles analisaram tanto o custo relacionado à detecção e escalar isso dentro das empresas, como forenses e atividades investigativas, o assessment e avaliar quais eram as vulnerabilidades, a gestão da crise naquele momento. Depois também eles avaliaram os custos relacionados às notificações, às autoridades, aos titulares. Eles também avaliaram o custo da resposta pós-data breach, como questões relacionadas aí às despesas com questões jurídicas, legais, né, descontos nos produtos ou, eventualmente, sanções administrativas, e também a perda aí relacionada ao próprio negócio, né, ou seja, um abalo reputacional que pode levar a perder clientes. E aí o resultado dessa pesquisa traz alguns dados interessantes. A média de custo de um data breach é de 3,92 milhões de cada data breach que se tem. Tá? O custo por perda de dados aqui é de $150 por dado. Tá? A média de dados vazados em cada data breach é de 25.575. O tempo para identificação e contenção do data breach é de 279 dias. Tá? A indústria aqui, o setor que tem a mais alta média é o healthcare, né? E aí o país com maior média é de 8,19 milhões nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, esse custo está de 1,4 milhão de dólares. Tá? E aí a gente tem algumas questões também interessantes em relação ao impacto no custo
Vejam só, se você tem um time de resposta a incidentes, você diminui cada tipo de breach em $360 mil. Se você tem tecnologias expansivas como de encriptação de dados, você diminui cada breach em $360 mil. Porém, se esse breach ele ocorre de uma empresa terceirizada, automaticamente você tem uma elevação desse custo em $370 mil, tá bom? E aí, a gente tem os deveres de notificação obrigatórios, tá? No GDPR, tem uma avaliação aqui que tem que ser feita. Primeiro, se é um vazamento de dados pessoais ou não, ou seja, se envolvem pessoas identificadas ou identificáveis, e se há risco aos direitos e liberdades das pessoas. Como assim se há risco, Rony? Se assaltam um notebook ali da minha empresa, que tem toda a lista de cartão de crédito dos meus clientes, mas esse notebook é criptografado e tem tripla autenticação, né, por exemplo, inclusive uma autenticação biométrica, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai acessar isso. Você pode fazer, é um incidente, mas esse incidente tem ausência de risco aos direitos e liberdades das pessoas. Eu faço lá uma conclusão e eu não preciso cientificar ninguém. É um accountability meu, porque eu cheguei a essa conclusão. Mas se eu acho que tem um risco aos direitos e das liberdades das pessoas, o que eu tenho que fazer lá no GDPR? Em até 72 horas após a descoberta, o quanto antes, mas em até 72 horas, você tem que notificar a autoridade de proteção de dados competente. E se for um alto risco? Quem avalia, Rony, se é alto risco ou se é risco? É o controlador dos dados. Tá? Se o controlador achar que tem um alto risco, além de em 72 horas notificar a autoridade, você também, sem demora após a descoberta, você tem que noticiar aos próprios titulares. Tá? É isso que está previsto no GDPR, ok? Então, lá no GDPR, controladores e operadores estão sujeitos ao regime de notificações do Data Breach. Tá? Os operadores de dados, eles são obrigados no GDPR a reportar os controladores. Então, se tem uma empresa de hospedagem de dados e essa empresa sofre um Data Breach, ela não pode reportar à autoridade e nem aos titulares. Ela tem que reportar ao controlador que contratou ela para aquela finalidade. Por que isso? Porque é o controlador que vai avaliar se tem risco, se é um risco alto ou não, para tomar as decisões pertinentes. Não é efetivamente o operador dos dados em si. Tá? Então, os controladores que avaliarão não reportar a DPA, ou se vão reportar aos usuários afetados. Os controladores devem manter um registro interno do Data Breach e, se não tiver tudo isso cumprido, além das sanções pelo Data Breach em si, a própria ausência de reporte já é uma violação ao GDPR. E essa ausência de reporte pode motivar aqui de 10 milhões de euros até 2% do faturamento. Tá? Tanto é que já houve aqui, na União Europeia, depois de 1 ano de eficácia do GDPR, mais de 64 mil notificações de Data Breach. Tá? Rony, como que é na LGPD? Tá? Na LGPD é um pouco pior. Tá? Por quê? Porque a LGPD traz ao dever do controlador de reportar, no caso de Data Breach, à autoridade e aos titulares. E não há distinção. Sempre quando trazer um risco, tem que noticiar à autoridade e aos titulares. Na minha opinião, isso é um equívoco. Deveria ter essa parametrização. Tá? E o operador, a lei é omissa. Então é importante nos contratos com os operadores, apesar de ser uma boa prática, obviamente, você prevê que ele tem que noticiar o controlador dos dados no caso de Data Breach, para você, como controlador, fazer a avaliação pertinente. Quando o incidente possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. É nessas ocasiões que tem esse dever. Qual que é o prazo? O prazo é razoável. Que prazo razoável é esse? Não sei. A autoridade vai regulamentar. Rony, o que você acha de prazo razoável enquanto a autoridade não regulamenta? Vamos seguir o parâmetro do GDPR, por enquanto. Né? Mas o mais impressionante da lei é que depois, quando ela fala o que deve conter, e ela não faz uma separação do que deve conter na notificação à autoridade e ao titular, é tudo a mesma coisa, ela fala várias questões, mas veja que interessante, quando ela fala aqui os motivos da demora no caso de a comunicação não ter sido imediata. E aí eu fico com uma dúvida aqui. É prazo razoável ou é imediato? E qual que é a diferença de prazo razoável e imediato? Não sei, mas imediato parece ser muito mais rápido do que prazo razoável. Né? Então, ela quis fazer aqui, no imediato, na minha opinião,
seria para os titulares dos dados, não para a autoridade. Prazo razoável seria para a autoridade, e ela vai regulamentar isso, ok? Então é isso aqui que a LGPD prevê sobre esse assunto, tá, pessoal? A gente tem mais alguns slides aqui pela frente, mas eu vou deixar à disposição para vocês tudo isso. Eu só queria mencionar, porque eu quero abrir pelo menos para 2 perguntinhas de vocês, que dentro dos aspectos de governança e segurança previstos aqui na legislação, tá? Tem aqui a previsão, tá? De você contar com um plano de resposta a incidentes e remediação. Claro que isso é um fator importantíssimo em termos de governança e segurança e boas práticas. As sanções administrativas, eu já comentei com vocês aqui anteriormente, o que pode acontecer, e aqui é relevante trazer que a lei ela fala que o tratamento será irregular não só quando deixar de observar a legislação, mas também quando não fornecer a segurança que o titular pode esperar. Então, o critério de segurança em cima dos dados também é um fator para descumprimento da legislação, considerado o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente se esperam e as técnicas existentes atualmente. Isso aqui é um selo do IAPP, o principal instituto de profissionais na área de privacidade, que é muito interessante, que simplesmente fala, se você não pode proteger, então é melhor não coletar. Então, a avaliação dos níveis de segurança que você tem que ter deve ser proporcional à criticidade e ao volume dos dados existentes. E aí, finalizando, para lembrar, tá? Primeiro, o mapeamento e a manutenção de registros de operação de tratamento de dados, que inclusive é um requisito da lei, isso evidencia bastante para os agentes de tratamento o volume e a criticidade dos dados. E quando acontece um incidente, você já sabe o eventual risco que você corre por cada tipo de incidente, porque você tem tudo já mapeado. Você tem que ter medidas organizacionais que incluem, obviamente, o plano de resposta a incidentes e remediação. Isso tem que ser elaborado de forma multidisciplinar. Claro que o DPO, normalmente na empresa, vai ser a pessoa responsável para gerenciar isso. Tem vários formatos, mas normalmente o DPO. Mas você tem que ter uma equipe multidisciplinar para gestão de crise envolvendo incidentes de dado pessoal, né? Você tem que avaliar quem vai ser notificado. Todo mundo na empresa precisa saber quem vai ser notificado no caso de ciência de um eventual incidente. Vai ser o DPO? Vai ser o Chief Privacy Officer? Vai ser o Comitê de Privacidade? Vai ser o head da área que é um champion de privacidade? Seja lá qual for a estrutura, você precisa estar bem definido isso. Porque aquele prazo de 72 horas pode começar a contar a partir do momento que qualquer um da empresa tenha ciência daquele data breach. Se os outros não tiveram depois, se o DPO não teve, o comitê não teve, problema seu de falha organizacional, tá? A investigação vai ser por meio de equipe interna ou terceirizada? Quem são esses terceirizados? Você já tem que ter um rol de pessoas contratadas para naquele momento de urgência, colocar para rodar, né? Não só pensando no prazo de 72 horas, mas também pensando no dano que aquilo pode estar sendo gerado aos próprios titulares quanto mais tempo passa de acordo com aquela violação, né? Simulações de incidente também sempre é muito interessante fazer simulação de sala de crise, lembrando esse prazo do GDPR, o prazo razoável da LGPD. Os modelos de notificação já previamente estabelecidos às autoridades e aos titulares dos dados, e claro, você vai ter que adaptar cada modelo de acordo com a situação. E também saber quais são as autoridades competentes. No Brasil, a gente só tem uma autoridade, mas setorialmente você pode ter outras, de acordo com o setor. E se você é uma empresa multinacional, pode ser que você tenha que reportar autoridades também de outros países. E a pólice de seguro contra ilícitos cibernéticos, que cada vez vem mais crescendo, e é interessante também que a empresa faça esse tipo de avaliação. Deixo como sugestão de conteúdo o nosso portal de privacidade, que a gente faz a curadoria de conteúdo desse portal, e a gente vai fazer um congresso também nos dias 6 e 7 de novembro, com 2 dias inteiros dedicados à privacidade e proteção de dados. Muito obrigado, eu fico à disposição.